Se você não sabe qual equação usar no movimento uniformemente variado, calma, fique aqui para entender de vez todas as equações com Suquita. Então bora lá. Você já deve estar sabendo que a gente está falando de M e o V, mas bora relembrar esse movimento aqui. O M e o V é um movimento uniformemente variado. E o que caracteriza ele? Nesse M e o V, a gente vai ter uma aceleração constante, ou seja, uma grandeza que vai aumentar sempre a velocidade dele, vai aumentar o módulo de sua velocidade em uma taxa constante. Então, a minha velocidade vai variar, o meu deslocamento vai variar, mas a minha aceleraçãozinha vai estar constante. Já para relembrar aqui, o conceito de aceleração média vai ser o ΔV sobre ΔT, ou seja, vai ser algo metro por segundo a cada segundo, né? Então, a unidade da aceleração é a mesma coisa que o metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa unidade para aceleração. Beleza, mas onde é que entra aquelas outras equações, cheio de termo? Bora começar pela equação horária da velocidade. Então, a equação horária da velocidade vai nos dizer justamente qual a velocidade que o corpo irá se encontrar em função de um determinado tempo. Então, bora analisar aqui. Eu sei que eu começo com a velocidade inicial v0 e eu quero saber, depois de um tempo t, qual vai ser a minha velocidade final. Para isso, a gente vai usar a equação v igual a v0 mais at, em que a é a aceleração constante desenvolvida pelo bloquinho, pelo corpinho. Então, v vai ser dado em metro por segundo, v0 em metro por segundo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. E aí, como fica esse exemplo aqui? Qual a velocidade de um móvel que parte do repouso? Se ele parte do repouso, a gente já sabe que o v0 é igual a zero, com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado depois de 9 segundos. Então, a aceleração são 3 e o tempo vai ser 9 segundos. Então, v igual a v0 mais at. O v a gente quer saber, o v0 é 0, mais... Por que mais? Porque ele está partindo do repouso, ele vai acelerar. Então, a gente coloca essa aceleração positiva, né, no sentido da velocidade. Então, mais 3 e o tempo é 9. Nossa velocidade vai dar 27 metros por segundo. Pronto, essa foi a equação horária da velocidade. E aí você pergunta, se tem equação horária da velocidade, será que tem uma equação horária da posição? Tem. Lembra lá da equação horária da posição para o MRU, que era o S igual a S0 mais VT? A gente chamava de sorvete. Esse aqui é o sorvetão, que é dado por S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa expressão vai nos dizer em qual posição vai estar um corpo que acelera com a aceleração A, depois de transcorrido um tempo t, sendo que ele parte da posição S0 com uma velocidade inicial V0. Então, um móvel parte da origem. Se ele parte da origem, a origem quer dizer que S0 é igual a 0 metros, com V0 igual a 2 metros por segundo e a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a posição desse móvel em t igual a 3 segundos? É só aplicar. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Se ele parte da origem, o S0 igual a 0, esse cara voou aqui. Então, o S é igual a... O V0 vai ser 2. O tempo, ele deu, foi 3. Mais o A vai ser 4. Só o tempo é ao quadrado, então fica o 3 ao quadrado dividido por 2. Então, essa continha aqui vai dar o quê? Trazendo para aqui. O S igual a 2 vezes 3, 6, mais 2 com 4, sobrou 2 aqui em cima, 2 vezes 9, 18. Esse S vai dar 18 com 6, 24 metros. Pronto, até agora a gente só via a equação horária. O nome é equação horária porque a gente tem algum termo, seja ele a velocidade ou o deslocamento, em função do tempo, ou seja,
por isso que é uma função horária. Mas e se a gente não tiver o tempo? Será que tem como descobrir alguma relação aí no M e o V? É aí que entra a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, quando é que a gente vai usar? Quando a gente não tiver o tempo. Se a gente não tem o tempo, a gente usa ela. Ela é uma equação do tipo V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, em que ela não tem a grandeza tempo. Então, ó, um corpo parte aqui com velocidade V0, chega a uma velocidade final, ele tem uma certa aceleração, esse corpinho A, e ele percorre um trecho ΔS. Veja que a questão não vai nos dar tempo. Um móvel parte do repouso, se partiu do repouso, V0 igual a 0, e alcança a velocidade de 4 metros por segundo. Então, alcança uma velocidade final de 4 metros por segundo, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Qual foi o seu deslocamento? Então, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. O V0 vai embora porque é 0. V ao quadrado igual a 2A delta S. Quem é o V final? 4, fica 4 ao quadrado. 2, o A é 1, delta S. Esse nosso delta S, quando a gente fizer as contas, fica 16 dividido por 2, 8 metros. Pronto, passamos aí pelas 3 equações mais usadas no M e o V, sem contar aquela lá da aceleração média, mas eu quero trazer só um negocinho a mais. Ó. Como é que a gente calcula a velocidade média de um carrinho que se desloca em M e o V? Tem um jeito especial, a gente sempre calcula a velocidade média por ΔS sobre ΔT, mas tem uma formulazinha especial para quando ele estiver em M e o V. Velocidade média a gente sabe que sempre é dada por ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação da posição pela variação do tempo. Ok, mas a gente sabe que para um M e o V, qual é o nosso gráfico de V por T? A equação que a gente acabou de ver não é V igual a V0 mais AT? O nosso V0 está aqui, nosso coeficiente linear. A aceleração é a angulação, né? É a tangente, então é o coeficiente angular. E aí eu vou descobrir em um certo tempo t minha velocidade final, que é a v. Ok, para calcular a velocidade média eu teria que fazer um ΔS sobre um ΔT. A gente já viu a interpretação gráfica das equações. Então, em um gráfico V por T, a área sobre a curva vai nos dar o ΔS. Então, esse ΔS aqui é igual a quem? A essa área. E a área sobre a curva vai ser a área de um trapézio. Então, a área no trapézio é a base menor, que é V0, mais a base maior, que é a velocidade final, chamada de VF, vezes a altura, que é o nosso tempo t, dividido por 2. Então, quando eu for jogar na minha equação de velocidade média, minha velocidade média vai ficar o ΔS, que é o V0 mais o V final vezes t dividido por 2, dividido por t. Esse t vai embora com esse t, e aí a gente tem que a velocidade média para o M e o V pode ser dada por V0 mais o V final dividido por 2. Então, essa formulazinha pode ser usada. Você já viu as fórmulas? Lembre que aqui embaixo na descrição tem um PDF com um resumo de cada uma delas e mais uma questãozinha lá para você treinar. Mas antes, bora fazer só mais um aqui para fixar mesmo e a gente entender qual equação vai usar. Determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, ou seja, V0 igual a 0, atinge a velocidade de 108 km por hora. Então, essa velocidade final, 108 km por hora, se dividir por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Depois de percorrer um ΔS de 30 metros. Veja que ele quer quem? Ele quer a aceleração. Então, a gente tem V0, V final, ΔS e o A. E a gente não tem tempo. Não tem quem? O tempo. Se não tem um tempo, a gente vai ter que usar a equação de Torricelli. Daí, V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Quem é o V ao quadrado? 30 ao quadrado. O V0 vai embora, que é 0, mais 2A é quem? A gente quer saber, e o delta S é 30.
Quando a gente fizer essa continha aqui, ó, fica 30 ao quadrado, dá para simplificar com esse 30, né? Um 30 daqui corta com o do quadrado e o 2 vai lá para baixo, A igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também daquele PDF que eu tinha comentado na estante e lembra de compartilhar esse vídeo aí lá no grupo da sua sala.